Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 1 do Antigo Testamento, iniciando essa nova etapa do projeto Bíblia para Iniciantes. Eu estou muito feliz porque nós concluímos o Novo Testamento, fomos de Mateus até Apocalipse. E agora vamos iniciar essa nova etapa do projeto Bíblia para Iniciantes com o Antigo Testamento. Então vamos começar novamente com o dia 1, só que agora eu vou falar sempre assim, dia 1 do Antigo Testamento, para você saber que a gente está no Antigo Testamento e sempre aconselho as pessoas a iniciarem a leitura da Bíblia. Para você que está começando, iniciando esse projeto de conhecer a palavra de Deus, de entender o manual da vida, para que você comece pelo Novo Testamento e sempre com o auxílio de contextualizações, de alguém que vai te explicar, né, como eu estou sendo esse instrumento aí de Deus na sua vida, explicando por que aconteceu isso lá no Novo Testamento. Tem a ver com o Antigo? Tem. A Bíblia é completamente conectada. Tudo que tem no Antigo está apontando para o Novo e tudo que tem no Novo é relacionado, são coisas que foram referidas no Antigo, né? Tem coisas novas, lógico, existe a nova aliança, existem coisas no Novo Testamento que estão apontando para algo no futuro também, né, que nem aconteceram ainda, assim como no Antigo também existe. Então é importante a gente saber todas essas conexões que a Bíblia faz, esses contextos também de época, né? Tem o antes e o depois da queda de Adão, né? Tem o antes e o depois da vinda de Jesus Cristo. Então tudo isso é importante a gente entender os planos de Deus e a mensagem de Deus para cada tempo e para cada contexto, sendo que essa mensagem da Bíblia é para você, é para mim, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma mensagem para nós, para que nós vivamos uma vida como filhos de um Pai amoroso, um Pai maravilhoso. E nós estamos usando aqui a linguagem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que é justamente para aproximar essa conversa de pai para filho. O pai não vai chegar para o filho e falar com uma linguagem rebuscada, né? Então, existem outras versões, nada contra essas outras versões, versões mais antigas, com palavras rebuscadas e tal, mas essa versão é uma versão que se aproxima à linguagem de hoje. É como se o seu pai estivesse conversando com você. Então, por isso, essa linguagem a gente começou a adotar lá no projeto, na metade mais ou menos do Novo Testamento, né, onde a gente mudou, a gente usava a Almeida Revista Atualizada e depois mudou para a NTLH, e eu creio que isso melhorou ainda o projeto, e a gente já vai começar aqui o Antigo Testamento nesta versão, nesta linguagem. Amém? Então é isso. Preparados? Preparado, você que já está comigo lá desde o primeiro dia do Novo Testamento, que acompanhou, que concluiu o Novo Testamento, muito obrigado por continuar nesse projeto, continua semeando, continua compartilhando os estudos do Bíblia para Iniciantes. É uma semente poderosa, não é o LP, não sou eu aqui, é a palavra de Deus que é poderosa. Eu estou aqui apenas como um instrumento de Deus para levar essa palavra para você e para outras pessoas. Também temos tido feedbacks assim de pessoas, muitas pessoas de dentro do Brasil, pessoas de fora do Brasil, Irlanda do Norte. Foi muito interessante, foi muito gratificante para mim saber que um irmão lá se aproximou de Deus através desse projeto Bíblia para Iniciantes, se batizou, casou, está na igreja, super ativo. Até já convidou eu e a Thaís para irmos lá, pregar na igreja dele. Então, assim, é muito legal saber que esse projeto tem alcançado milhares de pessoas e eu creio que ele vai alcançar milhões de pessoas, porque foi isso que eu escutei, pelo menos foi isso que eu entendi de Deus em 2017, quando eu estava lá na Austrália com minha esposa, num cruzeiro, e Deus me falou, olha,
faz isso que você está fazendo para o seu primo. Eu já contei aqui em alguns áudios lá atrás, no Novo Testamento, que começou esse projeto porque eu estava ajudando um primo meu que ele não entendia a Bíblia. Ele não conseguia entender, não conseguia evoluir na leitura da Bíblia. Eu falei, não, então vamos ler juntos, né? Vamos ler Mateus 1, você lê, eu leio. E aí eu mando um áudio explicando, contextualizando, e ele achou maravilhoso. E a partir daí eu comecei a fazer mais para ele, né? E Deus falou, não, isso que você está fazendo com seu primo, você vai gravar e você vai impactar milhares, milhões de pessoas. Então é isso, espero que seja bênção na sua vida e vamos começar agora novamente a partir de Gênesis capítulo 1. Gente, eu quero sugerir também que você coloque todo o seu conhecimento de lado, né? Conhecimento da escola, teoria da evolução, até porque é uma teoria, né? Não é uma lei. A lei da gravidade é uma lei, porque a gente sabe que é real, mas a teoria da evolução é uma teoria, uma especulação do que acham que, né, aconteceu, mas eu prefiro ficar com aquilo que está aqui na Bíblia. Então coloca tudo de lado, não fique tentando trazer a lógica do ser humano, a lógica daquilo que você estudou para cá, senão não vai dar certo. Então abra o seu coração, abra a sua mente para receber o novo de Deus. Amém? Então, que o novo de Deus entre na sua vida e transforme a sua vida, transforme seu coração e que você possa conhecer esse Deus maravilhoso. A minha esposa ela costuma dizer que o Antigo Testamento é para a gente conhecer Deus Pai. Né? O Deus Pai, como pensa, como que Deus Pai pensa, como que Deus Pai age, o que agrada, o que desagrada. Então, essa é a perspectiva para a gente realmente conhecer. Se eu for trazer alguma interpretação aqui, eu vou dizer que é interpretação, mas que você tenha o Espírito Santo com você, conduzindo e te trazendo exatamente qual a revelação, qual o entendimento para você que vai fazer sentido para a sua vida, para o seu momento de vida. Amém? Vamos começar? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no começo, Deus criou. Olha aí, Deus criou. No começo, Deus criou. Então, ele já existia antes do começo. Se Deus criou os céus e a terra, né, como está escrito aqui, no começo Deus criou os céus e a terra. Ou seja, ele já existia antes. Deus, ele sempre foi, ele sempre existiu. Então, ele resolveu criar o quê? Os céus e a terra. E a terra, ele diz aqui, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, né? Em outras versões diz abismo, né? Profundo. Então, esse vazio, essas palavras lá no original, elas querem dizer o quê? Nada mesmo, não tem propósito, não tinha vida, não tinha propósito, né? E ele continua aqui, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Olha só, a escuridão cobriu o mar. Então era tudo escuro, né? Escuridão quer dizer também falta de luz, né? Luz quer dizer conhecimento. Então era falta de tudo. Né? Então cobria o mar, a escuridão, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ou seja, aí a gente já vê a figura do Espírito Santo. Né? Deus Pai, que criou, e o Espírito Santo, que estava ali cobrindo as águas. Então era um planeta que só tinha água e escuridão. Então Deus disse, versículo 3, que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Então luz é o quê? Luz é vida, luz é conhecimento, luz é propósito. Essa palavra escuridão e luz você vai ver na Bíblia sempre essa metáfora referindo a escuridão, trevas, né? Falta de conhecimento, ignorância, e luz é o contrário, luz é o que? Vida, propósito, conhecimento e etc. E se a gente for ver lá no final da Bíblia, quando a gente já viu aqui no Projeto Bíblia para Iniciantes, no capítulo 21 de Apocalipse, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, a gente vê que Deus é luz. Né? Tanto que no final não vai necessitar nem de sol, nem de lua, nem de estrelas, porque o próprio Deus ele brilha, né? A luz de Deus ela vai iluminar
ali esse tempo, né, na Nova Jerusalém, onde nós estaremos para sempre com Deus. Não vai haver mais tristeza, nem lágrima, nem nada que seja ruim. Estaremos com Ele. Então, Deus, Jesus é a luz do mundo, Deus é luz também, isso está lá em 1 João. Mas, nesse momento, ele decidiu criar o quê? A luz, que é essa luz, né? Nós, como seres humanos, nós criamos a lanterna, criamos a lâmpada, né? Então, o próprio fogo, a gente consegue fazer luz com fogo. Então, nesse momento aqui, ele não tinha criado ainda o sol e nem as estrelas, tá? Isso daqui é conforme está escrito aqui na Bíblia. Ele criou a luz, e viu que a luz era boa, separou ali a escuridão da luz, deu o nome de dia à luz e a escuridão pôs o nome de noite, e esse foi o primeiro dia. Continuando aqui, versículo 6. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. Lembra, o planeta era só água, né? Era água para tudo quanto é lado, e escuridão, aí já criou a luz. Aí agora no segundo dia ele fala que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Ou seja, ele colocou ali o quê? A atmosfera, o ar, o céu, né? E para que ficasse separadas as águas, né? A parte de cima, que são o quê? A água no vapor, né? As nuvens, etc. E a água de baixo, que era aquela imensidão de água, né? Que era um oceano gigantesco, né? Só tinha água, na verdade. Versículo 8. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, né? Ou seja, nessa parte aí que dividia as águas. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Olha que interessante, ele está aqui, nesse momento, ele está preparando os ambientes, tá? Ele preparou o ambiente ali no primeiro dia, né? Criando a luz. Ele preparou o ambiente agora, criando o céu, separando as águas de cima com as águas de baixo. Está criando ambientes para que vocês vão entender, para que ele possa colocar o quê? O sol, a lua, para que depois ele possa colocar o quê? As aves, os peixes, etc. Tá bom? E agora ele vai criar mais um ambiente. Olha, no terceiro dia ele cria mais um ambiente. Assim, versículo 9. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. Ou seja, ele criou aqui agora um ambiente de terra seca, que é um ambiente que vai trazer o quê? Os animais e o próprio ser humano mais na frente. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam se ajuntado, né, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu, a terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ou seja, ele não só criou o ambiente terra, mas ele já preparou esse ambiente, né, com vegetais, com árvores frutíferas, para que viesse o quê? Os animais que ele iria criar o quê? No sexto dia. Tá? Inclusive, tem aqui um esqueminha, e eu vou mandar também, eu espero que... Eu vou mandar, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp, Bíblia para Iniciantes, que eu mando os vídeos do projeto Bible Project. Tem um vídeo só do capítulo 1 do projeto Bible Project lá no YouTube, que é muito legal. Ele tem um esqueminha que explica assim, o dia 1 criou o ambiente para o dia 4, o dia 2 criou o ambiente para o dia 5 e o dia 3 criou o ambiente para o dia 6, tá? E depois você vai lá, checa, é um projeto muito legal. O Bible Project tem em português já, antes só tinha em inglês, mas agora já tem em português, então vai facilitar muito a gente entender, até entender o que Deus criou. Eu sempre tive dificuldade, né? O que Deus criou no primeiro dia? O que Deus criou no segundo, no terceiro? Com esse esqueminha fica bem mais fácil da gente lembrar
e decorar, né? E memorizar aquilo que realmente Deus criou em cada dia, né? Primeiro, segundo até o sexto dia. Então terminamos aqui o dia 3, né? Que foi a preparação, né? A terra seca, a vegetação para o dia 6, que seriam que a gente vai ver no áudio que vem, no estudo que vem, no dia 2 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Lembrando, gente, que esse é o dia 1 do Antigo Testamento, tá? Então sempre vou colocar isso, porque tem o dia 1 também do Novo Testamento. Mas vamos lá, continuando. Versículo 14. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias e os anos e as estações. Olha aí, agora é o dia 4. Lembra que no dia 1 ele fez a luz, criou a separação entre a escuridão e a luz, e agora ele está colocando o quê? Os astros. Ele está colocando o quê? As estrelas, a lua, que é justamente para povoar esse ambiente que ele já preparou ali no dia 1. Olha lá. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Ele nem bota o nome de sol e de lua. Eu creio que também um dos objetivos dele fazer dessa forma é para que a gente não fique endeusando os astros, né? Tem culturas que endeusam o sol, que endeusam a lua e tal. Não. Fez uma grande luz para governar o dia e a menor para governar a noite. Sendo que lá quando ele voltar, já falei aqui, né, lá em Apocalipse, não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, vai ser só a luz de Deus que vai brilhar nas nossas vidas, né? E fez também as estrelas, versículo 17. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou, veio a manhã, esse foi o quarto dia. Legal, né? E agora o quinto dia ele vai começar aqui para povoar aquilo que ele preparou no segundo dia. Lembra do segundo dia? Que ele fez o céu e, né, fez a separação, colocou o nome de céu e também as águas de baixo, né, aquele oceano gigantesco. Então olha o que ele fez aqui no quinto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Olha aí, aquele ambiente que foi preparado agora está sendo preenchido com todo tipo de seres vivos na água e todas as aves no ar. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves, e Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Uau, gente! Eu estava ontem eu estou aqui em Itaipuaçu, Maricá, no Rio de Janeiro, tendo um tempo aqui de descanso, de jejum também. Estou no segundo dia de jejum, buscando direção de Deus. E eu estava olhando para aquele mar, aquela imensidão, e as gaivotas, os albatrozes, toda hora, pá, entrando na água, pegando peixe. É muito peixe, é muita abundância. Imagina, é tanta água, né? Terra, quando a gente olha lá do espaço, ela é um planeta azul, é muita água, é muito peixe, é muita vida, é muito alimento, né? Eu estava num pedaço da praia que eu olhava para o lado esquerdo, tinha um monte de gente pescando com vara, do outro lado direito também um monte de gente, toda hora eles puxando peixe, 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 peixe. Então, gente, Deus é bom. E tudo isso ele criou. Até o dia 5, tudo que ele criou agora, até o dia 5, foi pensando em quem? Em você. Em mim e em você, pensando no ser humano, na criação perfeita, na criação mais top de Deus, no ápice da criação de Deus. É como um pai e uma mãe que a mãe está grávida, né, esperando um neném, e os pais estão ali preparando o quartinho do filho, né, já botando o nome na parede, na porta, escrevendo mensagens com palavras maravilhosas na parede, escolhendo as cores, os brinquedinhos, móveis. Da mesma forma é Deus. Deus, ele preparou tudo, gente. Tudo, 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 nos mínimos detalhes,
para que nós pudéssemos ter tudo que nós necessitamos neste planeta, né? E nos colocou com domínio também sobre tudo. Gente, Deus é maravilhoso, a gente vai ver isso melhor amanhã, no próximo dia, no dia 2, onde a gente vai terminar o capítulo 1 com o dia 6, o dia 6 da criação. Amém? Então é isso, gente. Um beijo no coração. Compartilhem essa palavra, este projeto. É uma semente poderosa, né? Toda vez que você semeia a palavra de Deus no coração de alguém, você está sendo instrumento de Deus. Eu estou sendo instrumento de Deus aqui para gravar, mas você também pode ser instrumento de Deus para semear, para levar essa mensagem para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão começando a leitura da Bíblia, mas não só essas pessoas. Eu já vi muita gente aqui no projeto que já leu a Bíblia várias vezes, mas que gosta dessa forma, né, de estudar a Bíblia também. E na palavra, se você for analisar, diz lá, não sei exatamente em qual livro de Paulo, fala assim, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, que os nossos ouvidos estejam sempre escutando a palavra de Deus, para que nós possamos o quê? Fazer os nossos pensamentos, elaborar os nossos pensamentos de acordo com a palavra, meditar na palavra de noite, para que a gente possa estar sempre alinhado à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aos planos de Deus que são maiores do que os nossos. Amém? Esse primeiro áudio aqui, esse primeiro estúdio passou aí de 20 minutos, né? 21 minutos. Não vai ser assim daqui para frente, eu vou buscar ficar no máximo em 15 minutos, mas teve uma introdução grande, porque é o primeiro dia, né, desta nova etapa do projeto, então tem essa justificativa aí, mas é isso. Espero que tenha gostado, continue aqui com a gente, compartilhe o projeto, semeie a palavra de Deus, tenha um maravilhoso dia e até o próximo dia do projeto.